quarta dimensão parece nos remeter a filmes de ficção científica e maluquices da física. Porém, nesse vídeo, por meio de um experimento mental e de deduções matemáticas, eu vou mostrar para vocês como a quarta dimensão é uma realidade. A gente precisa da quarta dimensão para que o universo funcione do jeito que funciona. Nós precisamos de um espaço-tempo. A ideia desse vídeo aqui vai na mesma linha do vídeo que eu fiz sobre a dedução da velocidade da luz a partir das equações de Maxwell. Eu vou trazer uns pontos um pouquinho mais profundos, né, matematicamente, mas você que talvez não tenha grandes estudos de matemática, não se sinta desencorajado. Eu vou tentar explicar cada um dos passos que eu fizer. Se você não estiver entendendo, não entender alguma parte, pode deixar nos comentários. Eu encorajo você a ficar até o final desse vídeo, porque você vai conseguir compreender um pouquinho melhor tudo o que está ao seu redor, literalmente. Bom, para nós começarmos esse vídeo, vamos partir dos dois postulados da relatividade restrita, falar brevemente sobre eles, porque eles vão ser a base para o nosso experimento mental e para a nossa dedução. O primeiro dos postulados diz que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, ou seja, se dois experimentos forem conduzidos em dois laboratórios que possuem velocidades relativas entre eles, desde que esses referenciais sejam inerciais, ou seja, não estejam acelerando, os dois experimentos vão resultar nas mesmas leis físicas. O segundo postulado é mais ou menos quase uma consequência do primeiro, diz que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais inerciais. É uma consequência porque se a velocidade da luz não for constante em todos os referenciais inerciais, em algum deles a gente vai poder dizer que as leis da física não são as mesmas e vai poder definir esse como um referencial absoluto. Então, de maneira geral, esses dois postulados vêm nos dizer que não existe referencial absoluto na física. E como consequência desses dois postulados, a relatividade vem nos trazer a existência da dilatação temporal e da contração espacial. Espaço e tempo passam já a não ser mais absoluto. Quando a gente está se movendo relativamente a um outro referencial, o espaço e o tempo já não são mais concordantes entre os dois laboratórios, digamos assim, que estiverem em velocidades relativas. Mas a questão é, as leis da física são as mesmas. Então, qual lei física é invariante para os dois referenciais? Nós precisamos encontrar algo na física que seja invariante para todos os referenciais. A gente precisa encontrar, e ainda isso aqui ainda é uma questão, por enquanto, no nosso vídeo, né? Se existe algo que seria invariante em todos os referenciais. E a resposta, de maneira geral, eu vou demonstrar qual que é esse invariante, é sim, existe. Este invariante está ligado com a métrica, né? Depois a gente vai ver certinho onde é que a métrica, esse nome métrica aparece, do espaço-tempo, e este invariante está relacionado com a distância entre dois eventos. A distância já não mais só espacial, mas sim distância espaço-temporal. Bom, e para a gente encontrar esse invariante, nós vamos usar um experimento até que talvez seja conhecido de alguns de vocês e que ele é bem simples, né? Mas ele vai nos trazer um resultado diferente do que o conhecimento popular em geral sabe sobre ele. Nós vamos pegar primeiramente um referencial com uma lanterna na origem desse referencial. E esse referencial está parado em relação à lanterna. E vamos colocar um espelho no mesmo referencial a uma altura L deste nosso eixo Z aqui, mas poderia ser qualquer um dos outros '. O espelho vai estar aqui e a gente vai ligar a lanterna em direção ao espelho e ver ela retornar ao chão. E vai haver um segundo referencial, Y', que vai estar observando esta lanterna e o fenômeno da luz saindo da lanterna, e ele vai estar com uma certa velocidade relativa ao outro referencial. Uma velocidade que eu vou dizer aqui que é somente na direção x, para simplificar o nosso estudo. Para a gente simplificar também, a gente vai dividir isso em três eventos. Vamos dividir três eventos que vão acontecer. O evento A, que é a luz saindo da lanterna. O evento B, que é a luz refletindo no espelho, e o evento C, que é a luz chegando novamente à lanterna. Bom, esses três eventos aqui vão nortear o nosso experimento. Então a gente vai começar falando do momento A e a gente vai dizer que no instante A as origens coincidem.
as origens dos dois sistemas coincidem, ou seja, xa é igual a xa', ya é igual a ya' e za é igual a za'. Isso aqui é só em ordem da gente se entender quanto ao experimento. E tudo isso vai ser igual a zero porque é a origem, né? Agora é interessante a gente estudar o que o referencial sem linha vai observar e depois comparar com o referencial com linha. Ver como é que as três dimensões e o tempo vão se comportar no referencial sem linha e no referencial com linha. No referencial sem linha, vamos primeiro fazer um desenho simples aqui de como é que um observador nesse referencial vai ver os três eventos, né? Ele vai ver o evento A, que é a luz saindo da lanterna e se dirigindo ao espelho aqui em cima, né? E quando o evento B ocorrer, que é a reflexão da luz, a luz vai voltar aqui para baixo pelo mesmo caminho que eu estou desenhando do lado, só para a gente se entender, né? E vai acontecer o evento C. Como consequência disso, a gente percebe que o xa é igual ao xc e também a mesma coisa, ya igual a yc e za igual a zc. Como consequência, ΔX é igual a zero, neste caso, ΔY é igual a zero e ΔZ é igual a zero. Ah, mas por que tu está falando isso, sendo que isso é algo meio óbvio? Bom, depois, quando a gente estiver definindo o nosso espaço-tempo, vai ser importante ter essas relações. E é interessante também a gente definir o tempo neste referencial. O tempo entre o evento A e o evento C, que é a luz ir e voltar, vai ser a distância que a luz percorre sobre a sua velocidade c, né, que é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. D vai ser a distância total percorrida. Se entre A e B a gente tem uma distância L, a distância D vai ser o dobro disso aí, 2L sobre C. É o tempo que a luz leva naquele referencial para ir e voltar. Agora, se a gente for analisar no referencial com linha, as coisas ficam um pouco diferentes. O evento A ocorre, que é a luz saindo da lanterna, mas como o referencial, como eu desenhei aqui em cima, esse referencial com linha está se movendo para a esquerda, ele vai perceber a luz da lanterna indo para cima e para a direita, né? Então a luz da lanterna vai parecer se mover na diagonal, ou ao menos vai ser isso que ele vai medir, vai chegar lá em B no evento B e vai chegar em C depois no evento C. Esse vai ser o caminho que a luz percorre. E aí você vai perceber que a posição final em C está distante da posição inicial por um tamanho V ΔT', né? Porque ele tem uma velocidade V, passou-se um tempo ΔT'. E aí a gente vai ter que o xa' é igual a zero, como a gente tinha dito, mas ele é diferente do xc', que é igual a V ΔT', né? E portanto, esse V ΔT' é o nosso próprio ΔX'. Para Y e Z não existe movimento, então YA é igual a YC', que é igual a zero, portanto, ΔY' é igual a zero, ZA é igual a ZC', é tudo em linha, né? ZA' é igual a ZC', que é igual a zero, portanto, ΔZ' é igual a zero também. E esses dois aqui também vão ser importantes depois da gente ter tomado essas relações. Agora, quando a gente vai falar do tempo ΔT', o tempo ΔT' vai ser a distância d' percorrida pela luz sobre a sua velocidade. Porém, quem que vai ser d'? D' não vai ser simplesmente 2 vezes L, porque a distância que a luz percorreu, veja só, ela vai na diagonal para cá e depois volta. Se a gente aplicar um Pitágoras aqui, percebendo a existência de dois triângulos retângulos e tudo mais, né, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque isso tornaria um vídeo muito longo, mas você pode fazer esse Pitágoras, sabendo que aqui é L, que a distância entre A e C é V ΔT, a gente vai chegar aqui, d' é igual a 2 vezes a raiz quadrada de meio de V ΔT' ao quadrado, mais L ao quadrado. Né? Então, o tempo vai ser esse termo de distância sobre C. E aqui eu escrevi o ΔT e o ΔT' só separado um do outro para a gente ver como eles são diferentes. E eu vou passar a trabalhar com o ΔT' para a gente chegar então na existência do invariante para o espaço-tempo. Sim, a partir disso aqui
nós vamos chegar no invariante do espaço-tempo, em algo que, independente do referencial, não muda. Bom, a gente vai primeiro começar manipulando, multiplicando os dois lados por c, e vai ficar com c delta t' igual a 2 vezes a raiz de tudo aquilo ali. Aí nós podemos perceber a existência desse v delta t' aqui. V delta t', se você voltar aqui em cima, você pode perceber que é o nosso delta x. Até mostrei aqui, o delta x é v delta t'. Então eu posso, em vez de escrever em termos de delta t', que é o que está um pouco tenebroso para a gente entender, vamos escrever isso em termos de delta x'. E já vamos elevar os dois lados ao quadrado para tirar essa raiz aqui e juntar os termos. Então c delta t' ao quadrado é igual ao 4, né, que é 2 ao quadrado, a raiz elevada ao quadrado cancela, vezes 1/4 delta x' ao quadrado, mais 4L ao quadrado, e esse 4 vezes 1/4 vai cancelar, vai ficar só o delta x', que eu vou passar para o outro lado. Eu vou diminuir delta x' dos dois lados, vai nos ficar c delta t' menos delta x' ao quadrado, isso aqui também ao quadrado, igual a 4L ao quadrado. E aí você vai perceber que o L é uma grandeza que os dois referenciais possuem em comum. Então eu posso usar ele para linkar os dois, certo? Se eu trabalhar com essa equação aqui de cima, eu vou ver facilmente que 2L é igual a ΔT vezes C. E se eu elevar os dois lados ao quadrado, né, eu vou ter que 4L ao quadrado é C ΔT também elevado ao quadrado. Então eu posso substituir esse 4L que está aqui justamente por C ΔT ao quadrado, que é o que eu vou fazer. Então eu vou ter, no final das contas, que C ΔT' ao quadrado menos ΔX' ao quadrado é igual a C ΔT ao quadrado. E aqui eu tenho algo que é igual para o referencial com linha e para o referencial sem linha, né? Eu tenho que esta grandeza do lado esquerdo é igual à grandeza do lado direito. E eu posso usar ainda, né, para generalizar mais ainda o meu caso, já que a gente tinha lá que ΔX, ΔY, ΔZ, ΔY', ΔZ', tudo zero, eu posso jogar esses valores aqui na equação e obter um valor, um resultado mais generalizado ainda. Eu vou colocar aqui C ΔT' quadrado menos ΔX' quadrado e eu vou diminuir aqui ΔY' quadrado e ΔZ' quadrado. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu vou diminuir zero dos dois lados, que é basicamente não fazer nada, né? Eu vou tirar ΔX ao quadrado, vou tirar ΔY ao quadrado e vou tirar ΔZ ao quadrado. Bom, isso aqui eu fiz em ordem de generalizar, mas a gente podia ter, no começo lá, feito suposições não tão específicas de que a posição de um referencial vai só na direção x, a velocidade é só numa direção. Poderia ter generalizado mais, só que daria muito mais trabalho, né? E chegaria no mesmo resultado. No resultado de que a grandeza C ΔT' ao quadrado, ou sem linha, né? C ΔT ao quadrado menos ΔX ao quadrado, menos ΔY ao quadrado, menos ΔZ ao quadrado, essa grandeza em todos os referenciais é sempre a mesma. Ela deve ser sempre a mesma para que o universo funcione. Então, isso aqui que nós encontramos, eu vou trabalhar em forma diferencial, em elementos diferenciais, né? Então eu vou chamar esta grandeza aqui, que é invariante, propositalmente, por questões psicológicas, de ds ao quadrado, né? Vai estar relacionado com uma distância ali, o módulo dessa distância. Então ds ao quadrado vai ser c dt ao quadrado menos dx quadrado menos dy ao quadrado menos dz ao quadrado. Isso aqui, essa grandeza bonitinha aqui que nós temos aqui, é o que nós chamamos de invariante do espaço-tempo. Nós podemos chamar isso aqui de várias formas, mas eu prefiro chamar ele de invariante do espaço-tempo, e vai estar ligado com a diferença, a distância entre dois eventos. Nós nunca podemos deixar de linkar dois eventos
sem falar do tempo que está separando estes dois eventos. Nós não podemos falar que dois eventos do universo estão separados apenas por tantos metros. Nós temos que falar quantos metros e qual a distância. Aqui a gente está quase usando em unidades da velocidade da luz, né? Em anos-luz ou em tempos-luz. E bom, é entendendo esse ds quadrado aqui, o valor desse ds quadrado, que vai nos fazer entender por que certas coisas são proibidas na natureza. Porque veja só, ds pode ser um valor tanto positivo quanto negativo. Você concorda comigo? Porque a gente tem uma subtração aqui. Se a gente tem uma subtração, existe possibilidade de a gente encontrar valores negativos para ds. O que aconteceria se, por exemplo, dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado, que eu vou já, em ordem de simplificar, vou chamar isso aqui de somatório de dxi, né, com i indo de 1 até 3, para simplificar, dxi quadrado. Né, cada i representa uma coordenada. Né? Se esse somatório ali for maior do que c dt quadrado, o que vai acontecer? Vai acontecer que ds quadrado vai ser menor do que zero. Este valor aqui, se a gente for olhar para dx quadrado, dy quadrado, dz quadrado, é uma distância no espaço. Se uma distância no espaço, isso aqui, distância no espaço apenas. Se a distância no espaço for maior do que a distância que percorre em dt, a gente vai ter ds quadrado menor que zero. E se ds quadrado for menor que zero, o que vai acontecer com o valor de ds é que a gente vai ter um valor complexo. E, portanto, a gente simplesmente diz que isso não ocorre. Por isso, a gente diz que quando a distância espacial é maior que a distância temporal, nós temos uma distância somente espacial entre dois pontos. Não existe tempo que ligue esses dois pontos naquele momento, certo? Então, é como você querer se teletransportar para um lugar mais rápido do que a luz. Você não pode chegar lá. Por quê? Porque a distância entre você e aquele ponto é complexa, não possui realidade, não é um número real, é um número complexo que a gente não atribui sentido físico. Agora, se a sua distância, o nosso somatório lá de dxi quadrado em i for igual à velocidade, à distância que a luz percorre em determinado tempo, você vai ter ds quadrado igual a zero, e tudo bem se ds quadrado for igual a zero. Só que a questão é que aí você vai ter que se mover até lá na velocidade da luz. E isso só ocorre para corpos sem massa. Isso aqui é o limite, isso aqui estabelece quando ds é igual a zero, quer dizer que a sua distância entre qualquer ponto do universo é zero, é a menor possível. Você não pode estar mais próximo de outros pontos do que a distância que você está quando está se movendo à velocidade da luz. Então a sua distância de qualquer ponto do universo é sempre maior do que zero, que é o que acontece quando o nosso somatório em i de dxi quadrado for menor do que a distância que a velocidade da luz, que a luz percorre. Aí a gente vai ter um ds quadrado maior que zero, positivo, e aí são os fenômenos massivos. Né? Tudo que possui massa vai estar sempre distante de qualquer outra coisa por uma distância positiva, por uma distância maior do que zero. Quer dizer, a luz vai chegar lá antes de você e é isso que vai acontecer, é isso que pode acontecer. Então, resumidamente, essas são as três possibilidades para o valor de ds, e é isso que nos mostra o quão importante é existir um quarto espaço, uma quarta dimensão. Se a gente não encontrasse essa quarta dimensão, nós não teríamos como compreender a distância temporal entre dois eventos. Tudo que está ao seu redor está distante de você, no espaço e também no tempo. E aí agora nós vamos para uma parte final desse vídeo, que é a parte, eu diria que é a cereja do bolo. Então fique aí que você vai ver uma anotação linda para escrever a descrição da métrica do espaço-tempo quadridimensional na notação, que é aquilo que eu vou chamar aqui de notação de Einstein-Minkowski. Alguns livros dizem que é a notação de Einstein, outros dizem que é o espaço-tempo de Minkowski. Eu vou dizer que é dos dois ali. Se você tiver alguma coisa
a comentar sobre isso, questão histórica, enfim, coloca ali embaixo. Bom, aqui em cima eu já tinha reescrito o nosso invariante, né, o ds quadrado, em termos já da nossa distância no espaço somente, escrito de maneira mais concisa, só como um somatório. Mas é legal também a gente escrever, beleza, né, ds quadrado igual a c dt quadrado menos. E em vez de dizer que o somatório está só em i, meu, por favor, dá para esperar um pouco? Só 5 minutos. Também é interessante a gente escrever o nosso ds quadrado, mantendo aqui o cdt quadrado, menos, em vez da gente usar só um somatório, como a gente tem um termo ao quadrado, vamos usar o somatório para cada um desses dois termos. Então, vamos usar dois somatórios. Um em i, que vai de 1 a 3, e o outro em j, que vai também de 1 a 3. Esse somatório vai ser o somatório de dxi, dxj, né? Com i e j correndo de 1 até 3. Só que aí eu quero somente aqueles casos em que i é igual a j para que ele seja elevado ao quadrado. Então eu vou adicionar aqui um delta de Kronecker, um delta de ij, que, né, se alguém aí nunca ouviu falar do delta de Kronecker, que é bem possível, né, o delta de Kronecker, isso aqui, delta de j é o delta de Kronecker, e ele tem como grande sacada, ele diz que ele vale 0 se i for diferente de j e ele vale 1 se i for igual a j. Então essa aqui vai ser a forma da gente as distâncias no espaço tridimensional, aonde o nosso delta de ij, o delta de Kronecker, é a, vejam só, métrica do espaço. O delta de Kronecker pode ser entendido como elementos de matriz, certo? E quando a gente entende o delta de Kronecker como elementos de matriz, onde a gente tem linhas i e colunas j, a gente vai ter o delta de ij como sendo uma matriz, como i e j vão de 1 até 3, vão ter 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. E aí a nossa condição de que se i for diferente de j, ele vale 0, e vale 1 para quando ele for igual, vai nos colocar elementos igual a 1 na diagonal, porque i é igual a j, e diferentes igual a 0 fora da diagonal. É uma matriz identidade, basicamente. Essa é a matriz do delta de Kronecker, que representa simplesmente a métrica do espaço 3D. A métrica nada mais é do que uma forma da gente descrever esse espaço matematicamente, né? Por meio principalmente de operadores. É a forma mais interessante, porque a gente pode trabalhar com esses operadores, e aí vai entrar em alguns detalhes que eu também não vou saber dar aqui, mas essa é a ideia da métrica. Beleza, bacana, muito legal que a gente encontrou a métrica para o espaço 3D, mas será que seria possível a gente escrever uma métrica para o espaço 4D? É evidente que sim, porque senão não teria nem graça eu estar fazendo esse vídeo se a gente não pudesse escrever o nosso ds quadrado como um somatório de alguma coisa com uma métrica. Bom, vamos com calma. Primeiro vamos pegar essa forma aqui e vamos reescrever aqui embaixo, né? Vamos reescrever ds quadrado como o nosso c dt ao quadrado menos a soma em i de 1 até 3. E agora a gente vai tentar escrever isso aqui como um somatório só. Primeiro passo aqui vai ser chamar esse primeiro termo, em vez de c dt ao quadrado, vamos chamar de dx0 ao quadrado, né? E aí a gente vai poder escrever o nosso ds como sendo dx0 quadrado menos dx1 quadrado menos dx2 quadrado menos dx3 quadrado. E aí a gente consegue partir para a notação de somatório, porque a gente tem todos os elementos mais ou menos iguais, eles estão numa contagem, são elevados ao quadrado, então a gente vai ter que o ds quadrado vai ser simplesmente um somatório. Agora, não mais em i e j, eu vou botar letras gregas porque isso é a convenção. Eu vou botar mi indo de 0 a 3
e Mi indo também de 0 até 3, porque essa basicamente é a nossa convenção. Quando a gente vai de 1 a 3, a gente conta em número romano, em letra romana. Quando a gente vai de 0 a 3, a gente conta em letra grega. Eu vou usar delta x Mi dx Ni. E aí eu vou precisar da métrica simplesmente para ser multiplicada aqui. Da mesma forma que existe a métrica do espaço 3D, vou já saber como é que a gente denota ela, eu vou chamar ela de eta de Mi, né? Da mesma forma que a gente tinha I, J, a gente tem Mi e o eta de Mini. Agora a questão é, a gente precisa de um Mi e um Ni que seja 0 quando o Mi é diferente de Ni, ou seja, só suja os termos ao quadrado. Então a gente já começa a escrever quais são as condições para este eta de Mini. Ele tem que ser igual a 0 se Mi for diferente de Ni. Ele tem que ser igual a 1 quando? Se Mi for igual a Ni e for igual a 0, né? Porque aí o dx0 é positivo, que é o nosso CDT. E ele vai ser menos 1 se Mi for igual a Ni, porém diferente de 0. Ou seja, para todos os outros casos da diagonal ele vai valer menos 1. E aí se a gente for aplicar isso aqui, a gente retorna na nossa métrica, que é no nosso invariante. Então, eta de Mini é a métrica do espaço quadridimensional. A gente pode escrever ele também como uma matriz. A gente pode escrever eta de Mini como uma matriz de 4 linhas e 4 colunas, né? Linha 0, linha 1, 2 e 3, coluna 0, 1, 2 e 3, fechada aqui. Aonde os elementos da diagonal são os únicos que não são 0, então tudo que é fora da diagonal aqui é 0. E os elementos da diagonal, o 0, 0, quando Mi igual a Ni igual a 0, vale 1, e menos 1 para todos os outros. Então, esta matriz 4x4 com as diagonais dessa forma aqui é o que descreve o nosso espaço-tempo. Qual é a interpretação disso? Bom, essa é uma interpretação que eu não sei dar de maneira muito geral, é mais matemática. Eu acho que é bonito a gente ver isso de forma matemática, escrever como uma matriz, algo um tanto quanto abstrato, a existência e a descrição do nosso espaço quadridimensional. E para cereja da cereja do bolo, nós vamos escrever isso aqui, finalmente escrever tudo isso aqui na notação de Einstein. A notação de Einstein é uma forma bonita da gente escrever isso tudo aqui sem escrever os somatórios, porque em geral quando se trabalha muito com a relatividade vai se piorando cada vez mais o número de somatórios. Então convenciona-se que toda vez que a gente tem um índice, né, como esse índice Mi aqui, que aparece duas vezes, esse índice está sendo somado. E se esse índice é romano, ele é somado de 1 a 3. Se ele é um índice grego, como é o caso, ele é somado de 0 a 3. Essa é a convenção. Então nós vamos simplesmente jogar o somatório fora. Nós não vamos escrever o somatório e vamos subentender que pelo fato do Mi estar aparecendo duas vezes, ele está sendo somado de 0 a 3. Então, simplesmente a forma mais bonita e mais elegante da gente escrever a métrica do espaço-tempo é simplesmente como ds quadrado igual a, deixa eu pegar aqui para vocês também acompanharem, vou trazer a métrica para frente, eta de Mini dxmi dxni. Isso aqui é a forma mais elegante que nós temos para escrever o intervalo do espaço-tempo. E este quem vos fala é o Jader, que já editou esse vídeo e viu que tem alguns probleminhas ali, principalmente com a captação do áudio. Eu quero dizer para você que se você não entendeu alguma parte por conta de algum glitch no áudio ali, algum corte, você pode deixar a sua dúvida ali no comentário. Se você não entendeu qualquer outra coisa, se você quer corrigir, se você quer simplesmente falar, deixa ali embaixo sobre o que você achou, qual é o seu nível de estudo, se você faz física, se você faz uma engenharia, se você não faz curso superior, se você faz uma humanas, onde é que você está que chegou aqui.
E se entendeu, se gostou, se não gostou, não esqueça de avaliar também com gostei, se inscrever no canal se quiser receber mais vídeos e não é inscrito, ativar o sininho também é muito importante para receber os vídeos sempre que eles saem. E é isso aí, sabe, o vídeo deu bastante trabalho, eu tive que gravar ele várias vezes, eu estou compartilhando isso aqui pro pessoal que fica até o final. Se você está ficando até o final, você está recebendo esse conteúdo aqui, então obrigado. Eu vou deixar ali na descrição também o quadro que eu usei nessa aula, um PDF desse quadro, que vocês podem retomar algumas coisas, né, as notas, e também algumas dicas se você quiser ler mais ou saber mais sobre o assunto, certo? Então, é isso aí, eu agradeço você pela visualização, espero ver vocês em vídeos futuros aí, até mais e valeu!